Abimeleque que Sara era sua irmã. Está lá em Gênesis capítulo 20, verso 7. Deus falando: agora, pois, Abimeleque, restitui a mulher a seu marido. Abimeleque pega a Sara, devolve ela para o marido dela, que Abimeleque já tinha gostado dela, pegado ela para ele, e até ter relação com ela. Aí Deus em sonho falou: ó, não toca nela não, restitui ela para Abraão, pois ele é profeta. Intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Agora vem cá, por que Deus coloca na primeira menção que um homem é profeta no dia que ele comporta mal? Irmãos, eu iria escolher, sabe que tipo eu ia falar que Abraão era profeta? Abraão, homem de Deus, tu entregou Isaac para mim, então agora vejo que és profeta. Deu um trovão aí? Oi? Aqui não, aqui tem profeta, aqui tem profeta. E a trovão concordou comigo. Irmãos, pensa comigo. No dia que ele erra, Deus fala que ele é profeta? Não. Por que Deus decidiu falar que Abraão era profeta no dia do erro? Para falar que profeta não tem a ver com comportamento, tem a ver com identidade. Acho que cabe mais um pouco de glória a Deus, né? O profeta é aquele que sobe no monte e fica lá 40 dias jejuando na água. O profeta é aquele que é perfeito e não erra. O profeta tem que ser aquele, né? Como dizem lá no Goiás, o bichão da goiaba. O profeta tem que ser aquele que só vive orando. Irmãos, tudo isso é bom, mas profeta tem a ver com identidade. Quem aqui é sacerdote do Deus Altíssimo? Quem aqui é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Quem aqui é? É porque senão, se ele fala no dia do acerto de Abraão, quem que seria capaz de entregar? Porque, olha, quais são os dois atos de Abraão? O dia que ele entregou Isaac. Por que Deus não escolheu esse dia? Porque senão ninguém ia falar que é profeta nessa vida. Que olha o nível de abnegação que Abraão teve. Entregar um filho. E Abraão é o pai da fé. O profeta, todo aquele que flui na profecia tem que fluir na fé, que é o que eu estou falando aqui o tempo inteiro, não é? Fé. E olha só, você sabia que a nova aliança é continuação da aliança abraâmica? O justo viverá pela fé. É o que Deus falou para Abraão, e é o que Deus diz também para nós na nova aliança. A nossa aliança é a continuação da aliança abraâmica. A velha aliança é a aliança mosaica, que é a aliança da lei de Moisés. Mas a nova aliança é a continuação da aliança abraâmica, que é a aliança pela fé. E aí Deus escolheu no dia mau. Deus não poderia escolher um outro dia melhor? Mas por que ele escolheu o dia mau? Sabe por quê? Porque você não tem que olhar para você para fluir no profético. Olha para ele. Ele é o centro. A camiseta aqui é o seguinte: profeta, isso aqui foi Deus que me deu também, sabia? Deus foi falando, faz assim, faz assado, e chegou essa camiseta. A lâmpada, ela só acende quando essa parte some. É só ele que aparece.
A profecia não tem glória para o homem, a glória é de Deus, porque dele, por meio dele e para ele. Então por isso que o profeta da velha aliança é aquele que gosta de aparecer. E eu vou te falar agora, irmão, e eu te digo mais. Dá até medo, né? Irmãos, quanto mais simples você for, e quanto mais só ele aparecer, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quanto mais você sai da equação, você nem precisa falar que é profecia, falar, olha, eu tenho uma profecia. Não, você só fala. O pastor Luiz é assim. Ele profetiza, sem falar, eis que te digo, servo meu. Vou te falar agora. Chega lá e só fala. Só fala. Sai de cima. Só ele aparece, só o Espírito Santo aparece, só a luz aparece. Nós desaparecemos. Vocês estão me entendendo? O homem deixa de ser popstar. Só ele é digno de honra, glória, poder, louvor, adoração. Só ele. Nós somos uma voz que clama no deserto. Só isso. O que você é? Uma voz. Só uma voz. Então, agora, quero também desmerecer. Pode ser que o irmão é novo, ainda não entendeu tudo, e ele dá toda essa rebuscagem e fala algo de Deus. Não precisa. Então sejamos mais simples, mais ele e menos de nós. Amém? Mais ele, porque aquela música, aí quando fala esquece, né? Mais de mim, não. Mais de ti, mais de mim, menos de mim. Aí como é que eu faço? Mais ou menos. Mais de ti, menos de mim. Esse que ele cresça, eu diminuo. Amém? Essa é a unção. Agora, irmãos, vem aqui comigo. Vocês não acham muito impressionante isso, não? No dia mau, Abraão havia mentido. Agora, o que é o mais interessante? Pastor Rafael vai vender essa casa. Em nome de Jesus, esse apartamento. Está liberado. Vende. Pastorzão do meu coração. Gosto dele. Olha só, irmãos. Imagina só. Abraão tinha mentido. Aí Abraão vai ter que orar para Abimeleque. Ele é Abimeleque. Imagina só, depois que você mente, você tem coragem de olhar no olho da pessoa? Imagina a vergonha de Abraão. Mas ele foi lá e foi humilde. Ai, meu Deus. Ai, Jesus poderoso. Olha Deus falando aqui no download na hora. Precisamos ser humildes. Ele olhar para aquele que ele tinha mentido. Precisa de humildade, sim ou não? Ele olhou no olho e falou: vou orar por você. Agora, quem recebe também precisa ser humilde e crer que ele é enviado de Deus, porque Abimeleque foi humilde e aceitou a oração dele, e as mulheres dele, as servas dele, foram curadas. Sabe de quê? De problema para engravidar. Mas olha só, Abraão não conseguiu fazer filho em Sara e foi orar para Abimeleque para que ele tivesse filho em suas servas. Não é forte isso? O mentiroso, que mentiu, foi orar por algo que ele não tinha, e o outro foi humilde e simples, Abimeleque também, e aceitou a oração, e o mover de Deus veio. Tem que ter fé, tem que ter humildade e não olhar para si. Quem crê diz amém. E aí ele botou a mão, todo mundo foi curado. Irmãos, é muito lindo isso, não é? A unção profética flui num ambiente como esse, um ambiente de mentira, de falhas, de incapacidade, e ele não questionou a sua identidade, nem o seu chamado. Abraão foi lá e falou o que tinha que falar. Que eu vou te falar algo. Muitas vezes casal briga, não briga? Por mais que ele é obediente. Tem
Tem profeta aqui nessa casa, né? Ele é obediente. Mas tem dia que as brigas. Não briga. Não briga não, mas de vez em quando briga, dá uma musiquinha. Aí você vai olhar para o seu marido, né? O que você está aí tocando hoje? Errou comigo? Está aí, eu tocando. Sente. Você vai tocar não é para o seu comportamento, você vai tocar para glorificar o nome de Deus. Está vendo, líderes, membros, irmãos? Se você esperar a perfeição sua para profetizar, não serve para Deus. Não peque, não erre, não é bom, mas não atribua poder no seu comportamento. Não atribua poder ao seu comportamento. Isso para Deus é andar na força humana, não é andar por fé. Se Deus move, é porque dele, é por meio dele e é para ele. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Deus. Ô irmãos, por que nos impede de mover o profético? Não tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Eu errei hoje. Pensei o que não devia pensar, fiz o que não devia fazer, falei o que não devia falar, e agora estou aqui. Vai ministrar no corpo. Irmãos, sai da equação. Faz esse teu mundo. Sai da equação. Dá uma interpretada aí, gente. Sai da equação. Gente, a unção do teatro está com vocês. Vamos lá, vamos aqui comigo, vamos lá. As irmãs da dança, vamos lá. Sai da equação. Som. Irmãos, devemos sair da equação. A única coisa que Deus quer de você é o seu coração e a sua fé. Comportamento, olha, ande bem, ande segundo a sua natureza, isso é bom. O homem de Deus e a mulher de Deus que comporta mal, você perde o ouvido das pessoas de te ouvir. Por isso que, claro, anda conforme a sua natureza, né? Tenha um bom comportamento, que isso é bom, isso é potencializar, vai abrir os ouvidos para as pessoas te ouvirem. Mas você não pode atribuir poder e glória por causa do seu comportamento. Não, Abraão estava comportando bem? Não. O que Deus agradou de Abraão? Uma coisa, ele foi lá, teve fé, foi humilde e orou. E Deus usou ele. Irmãos, agora por isso, ele orar por aquilo que não tinha. Mas não tinha o filho, vou orar para te abençoar, para você ter filho. De repente você está numa quebradeira, o nome assim, sujo não, medo, terrível, Serasa, SPC, tudo. Aí Deus fala, vai orar para aquele outro lá e fala que vai ficar muito rico. Aí o cara olha, sabe que você é quebradão, você está até de repente até devendo ele. Papai, deixa eu orar por você, Deus mandou orar para você vai ser rico. Só que eu vou te falar algo. Você sabe que eu descobri uma coisa? Que é muito importante você, aquele que recebe a oração, ter fé que você é enviado de Deus. Esses dias para trás eu estava pregando numa convenção de uma empresa, da Hiperfesta, grupo lá de Goiânia. A gente foi no hotel, estamos lá pregando, e aí eu terminei falar, orei para algumas pessoas, eu ganhei uma palavra profética, e aí a irmã chamou em mim no final, pastor, o senhor quer ir embora? Eu falei, estou. É porque 2 anos atrás o senhor veio aqui, o senhor pregou, e eu estava com os carros impedidos lá, tudo travado, querendo vender os carros, e o senhor orou comigo, e nós vendemos os carros tudo. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, cadê a parte que me cabe do profeta, minha filha? Dei uma esmolinha pro profeta, o profeta obrigado, não esquece, mas aleluia, vamos, segue adiante. Brincadeiras à parte aí, irmãos. Mas o que ela tinha? Não é fácil a vida do profeta, não. Não, teve um que foi demais. Cheguei lá, eu liberei uma palavra profética para ele, eu orei. E aí chegou, pastor, nossa,
o senhor é um de Deus demais. Eu, fala mais sobre isso. Ele disse que você está de mal, né? Aí ele falou, não, pastor, o senhor liberou uma palavra profética. E eu ganhei de uma ação lá impressionante. Não, dia demais. Eu, irmão, que bênção. Aleluia, graças e paz, pastor. Até mais, Deus te abençoe. Aleluia. Que lembrar do profeta, né? Mas vamos lá, segue adiante. Irmãos, eu estou lá. Aí essa irmã falou, pastor, eu creio que o senhor é um de Deus. Ora por mim. Tem 3 anos que eu não posso comer comida temperada nenhum tempero. Se eu comer, eu fico empanzinada como que uma grávida. Passo mal, não consigo dormir. Então eu não saio com minha família, não vou em restaurante mais, porque eu não posso comer comida temperada. Pastor, eu quero tanto comer. E aí eu fui e orei por ela. Eu orando, você quer catar? Porque ela atribuía que eu era homem de Deus. E ela foi cheia do Espírito. E terminou, eu falei, você está curado. Ela poderia sentir ou não. Eu só creio, precisa só crer, não é catar. Não é choro, não é emoção, é fé. E essa mulher creu. Eu falei, então, você está curado. Amém. Pensei que ia no médico, fazer o exame. Não. A mulher vai comer uma feijoada. Na hora do almoço, ainda bem que eu não estava lá, porque senão eu ia desesperar. Eu conversei com o prato de feijoada, não come não. Imagina, calma. Vamos pegar um salgadinho primeiro, minha filha, come a feijoada. Não, a mãe da fé foi lá e mandou a feijoada. Não passou mal. A noite, sabe o que ela fez? Foi num sanduíchezão que tem lá no Goiás, cheio de maionese, temperado. No outro dia, foi na churrascaria e comeu de tudo. Ligou para mim. Pastor, o senhor não acredita? Fui curada, comi feijoada, sanduíche gorduroso. Agora, irmãos, te digo, diante de Deus, eu não senti poder saindo da minha mão, né? Eu orei, apliquei uma medida de fé, mas a fé que produziu o resultado, sabe qual foi? A dela. Porque ela atribuiu a mim, homem de Deus. Por que Abimeleque recebeu? Porque ele foi até Abraão. Ora por mim, independente do seu comportamento. Eu vou ser curado, minha família vai ser curada, minhas servas vão ser curadas, porque eu creio que você é profeta diante de Deus. Amém. Vocês estão me entendendo aqui? E olha só, em qual epístola paulina que o apóstolo Paulo ensinou no Novo Testamento sobre os dons? Para a igreja de Corinto, aos coríntios. Como que eram esses corintianos? Igual os corintianos, né, gente? Era uma igreja onde havia divisão, onde havia promiscuidade, uma igreja onde havia a cachaça, as bebidas, eles bebiam lá, se embriagavam, promiscuidade, divisão. O que mais de ruim tinha nessa igreja, pastor? E na hora dos dons era um PD. Mas olha só, o apóstolo Paulo decidiu falar dos dons numa igreja que tinha falhas. Mas sabe o que tinha lá? Dons. Ele não mandou parar os dons. Se somos nós, o que a gente falava? Se você tiver uma célula desse, o que você faz? Fecha essa célula agora. Imagina essa questão de trem. Traz um cafezinho para o pastor, gente, vocês, um energético, alguma coisa. Não está fácil, eu sei que é puxado. Não está fácil a vida dele, não. Irmãos, o apóstolo Paulo não manda fechar aquela igreja. Ele só fala: ande conforme a sua natureza. Vamos ajustar aqui. Vocês estão orando demais em línguas no culto sem falar palavras proféticas. Vamos ter ordem e decência. Para de fazer coisa errada, porque vocês são nova criatura. Anda segundo a sua natureza. Mas continue falando. Por que Deus escolheu colocar os dons para fluir tanto na igreja falha? O tecladista, eu estou secando o tecladista aqui. Já ia ungindo. Tirei seu aconchego, mas irmãos, porque Deus quer falar conosco que não tem a ver. Olha aqui para mim.
não tem a ver com o nosso comportamento. Comportamento é bom, não estou ignorando, mas não é com base nisso que Deus vai fluir na sua vida. É com base na identidade, filho, amado, eleito, escolhido. A palavra de Deus diz que os coríntios foram enriquecidos em tudo, nos dons e na palavra, enriquecidos em tudo. E ele não falou, para com isso. Ele só falou, vamos ter ordem. E ajustou. Vocês estão comigo? Assim, meu irmão, para de olhar para o seu comportamento. Creia na sua identidade. Você é santo, ungido, filho de Deus. Amém? Então, agora, por que é bom você ter um bom comportamento? Porque as pessoas vão te ouvir. Vocês concordam comigo que o mau comportamento impede? E se você estivesse ouvindo falar de mim coisas ruins, você não estaria com o coração fechado para mim? Eu estaria fazendo um desserviço para você. Mas isso não impede que você flua em Deus. Por que muitos não fluem em Deus? Porque fica achando que você tem que ser o mais perfeito de todos para sair uma coisa boa de você. Mas não é assim. Eu creio que a sensação de débito, de pecado, é o que nos impede de fluir no dom de Deus. Vou falar só de mais dois, amém? Para nós encerrarmos. Segunda menção, Arão. Primeira menção foi Abraão, mas a segunda menção que havia um profeta é Arão. O significado do nome de Arão é aquele que traz a luz. E Arão ele era o sacerdote de Moisés, irmão de Moisés e sacerdote. Olha só o texto, Êxodo 7, 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Moisés, você é como Deus para Faraó. Arão, teu irmão, será teu profeta, porta-voz. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, Moisés. E Arão, teu irmão, falará a Faraó. Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, e Arão fala com Faraó. Deus fala com Jesus, Jesus fala conosco, e nós falamos contra o diabo na nova aliança. Amém? Para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Ei, é forte. Quando você profetiza hoje, você liberta os cativos. Quando você profetiza hoje, você traz a luz, desfaz as trevas na vida das pessoas. Quando você profetiza hoje, você fala: Satanás, solta a vida espiritual dessa pessoa. Ela vai romper em nome de Jesus. Vocês estão me entendendo? Deus fala por meio do Espírito, você vai lá e libera luz. A primeira palavra de Deus foi a palavra profética: haja luz. Foi Arão. Arão é aquele que traz a luz. Jesus disse: eu sou luz, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quem que é o médico aqui? É médico? Tem mais alguém da saúde? Aleluia. Você viu um videozinho agora que fala quando o óvulo, o espermatozoide entra dentro do óvulo, o que acontece? Emite uma luz por conta da substância química. Se eu não me engano, acho que é. Obrigado. Tem um compostinho, sei lá, não sei qual é o composto químico, que quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, emite uma luz. Eles captaram isso. Quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, a vida começa. Vós sois a luz do mundo. Eita, cachada na sua. Eita, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então nós estamos aqui para trazer luz em meio ao caos. Eu creio que a luz da palavra profética não é para expor o pecado. Vou trazer luz, não vai aparecer os pecados. Não, vai trazer luz para mostrar quem você é. Isso é diferente. Vou trazer luz aqui agora, eu vou mostrar os pecados. Não.
resplandecer luz e mostrar quem você é em Deus. Fala assim: eu sou filho amado, escolhido, eleito, separado, predestinado a ser santo, ungido de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, eu creio que o Senhor está restituindo a glória de Deus nos seus filhos. Eu creio que Deus está restituindo. Olha só. Queridos, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, está lembrado dessa passagem? Deus, mostra-me a tua glória, está lá em Êxodo, não vou ler aqui agora não. Êxodo, capítulo 33. Aí Deus vira para Moisés e fala: Moisés, a glória aqui também tem a ver com brilho, que quando Jesus estava no monte transfigurado, brilhou. Amém? A glória tem a ver com peso, mas tem a ver com brilho. Não dá nem para ver direito. Aí Moisés pede para Deus mostrar a glória. O que Deus faz? Moisés, eu vou te colocar na fenda da rocha, vou colocar minha mão e vou passar diante de ti. Toda a minha glória? Não. Toda a minha bondade. Você sabe o que Deus quer mostrar através da nossa palavra profética? A bondade de Deus. Deus mudou de assunto. Mostra-me a tua glória. Aí Deus fala assim: não, eu vou te mostrar a minha bondade. Vocês perceberam que eu libero só bondade aqui? Ah, esse profeta água passou. Cadê o fogo do céu na testa? Não, eu estou aqui para falar das boas obras. Bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Eu estou aqui para lembrar quem você é, não para condenar e não para te acusar. Estou aqui para falar quem você é em Deus. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. A partir de agora, é na rua, é no trabalho, é em casa, aonde você for, é na célula, é no culto. E eu vou encerrar agora. Vou encerrar agora falando para vocês a respeito do quarto. Eita glória! Terceiro, e agora tem a ver com você. Moshe, Eres, Cotó. Eu gosto desse pastor, gente boa, né? Só que a melhor parte dele não está aqui, que é a esposa. Mulher de Deus, ungida sua esposa. Ungida. Eu quero falar para a sua equipe, mulheres de Deus. Sua equipe aqui tem, essa equipe que você está formando aqui, Deus tem grandes coisas para vocês. Porque as mulheres são mulheres de Deus. Olha isso. Eu fico observando. Quando eu vejo quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de um homem, Ele coloca uma auxiliadora idônea. Eu vejo que as irmãs aqui são esse coração. Uma mega igreja vão ter aqui. Mega igreja. Santa, poderosa, com recursos. Tem recursos. Vocês vão abençoar muitas pessoas carentes. Abençoar a prefeitura. Essa palavra é poderosa. Abençoar o prefeito. Fala comigo, prefeito. Eu esqueci de colocar uma gravação. O microfone aqui. Mas está gravado. Então, queridos, agora tem a ver contigo. Moisés, olha só, Moisés, Deuteronômio capítulo 34, verso 10 diz que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Bom que é ele falando dele, né? Moisés é sujeito humilde, porque foi ele que escreveu. Nunca se levantou alguém como o Arlando. Moisés, homem de Deus. Mas olha só, Números 11, verso 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens. Você está
está falando em 100, entre homens e mulheres. Ele quer chegar, o seu pastor quer chegar a 100 líderes até o final desse ano. Aí o pastor Luiz vai vir aqui. Eita porra! 100, está aqui. Olha para lá e fala assim: é você. Deus está falando contigo. Não faz de bobo, não. Amém? Amém? De óculos aí. Já é líder já? Mas vai ser. Amém? Vai ser. Deixa o filho. Deixa o filho. Está casado? A corte. Aleluia. Fala para ele, o pacote diante você tem que posicionar. Aí você vai ver o homem assim, ó, azeite, muito agora. Eita. Viu, irmão? Mas olha só, isso aqui tem a ver com você, pastor. Eu vou acabar. Você que nem New York City, irmão. Vamos lá. Ajunta-me 70 homens, anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei ali e farei contigo. Tirarei do espírito que está sobre você, Moisés, que é velha aliança. O espírito que estava sobre, não dentro. Hoje nós estamos na nova aliança, está dentro. Que está sobre você e porei sobre eles. Tirarei de Moisés, colocarei sobre os 70. E contigo levará uma carga do povo, para que não leves tu somente. Moisés estava sobrecarregado. Por que você está querendo levantar uma equipe? Por que você está chamando assim? É porque Deus colocou isso no seu coração para tirar o peso, para compartilhar. A unção profética tira o peso dos pastores. Compartilha, porque quando você está aqui pregando, antes do culto tem irmão profetizando e liberando o espírito do outro, lá na célula, aqui, na rua, na porta, servindo. E olha só, continuando, verso 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam do arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizavam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe eles, Moisés. Os 68 pararam, mas tem 2 que continuam, proíbe eles. Porém Moisés lhe disse: tem tu ciúmes de mim? Eita, isso é forte. Por que muitos existem? Isso aqui eu estou falando algumas coisas que é de Deus para nós. Por que alguns existem e não são da profecia? Que tem ciúme. Moisés era o líder, mas Deus queria compartilhar com muitos. Mas deixa eu te falar uma coisa. 2 continuaram profetizando, Eldade e Medade. Agora o que Moisés diz? No verso 29, números 11 e 29, ele diz o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14, verso 31. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Mas não podia ser na velha aliança, porque o Espírito de Deus estava sobre os profetas, sacerdotes e reis. Mas na nova aliança, o Espírito do Senhor está dentro de nós. Quem crê diz amém. Agora nós podemos profetizar. Mas olha só, o que significa Eldade e Medade? Aí Deus me levou lá, tudo no amanhã. Deus me deu esse capítulo 5. Cliquei em cima de Eldade, meu amor. Medade, amor. Aqueles que conhecem o amor de Deus podem profetizar. Vou repetir de novo, sem entender. Aqueles que conhecem o amor de Deus podem profetizar. Por isso que a profecia é permeada de amor.
do que haveria de vir. Quem conhece o meu amor é cheio de amor e pode profetizar. Irmãos, nós somos porta-voz de Deus. O que nós falamos agora na nova aliança? Boas novas, os seus pecados estão perdoados. A bênção disponível para você, crê somente. Aleluia, fica de pé. Agora, a equipe de louvor pode subir? Para nós encerrarmos agora esse momento. Somente aqueles que profetizam no Espírito da nova aliança, isto é, que é permeado de amor, permaneceram profetizando. Por isso devemos profetizar segundo a nova aliança, cheio de amor para edificação. Ao invés de expor os pecados das pessoas, devemos apresentar a elas a glória que Deus destinou elas para viverem, trazer a luz em meio às trevas. E por fim, queridos, Pastor Rafael, você vai ver homens e mulheres de Deus ajudando você a conduzir a igreja. Vocês vão aliviar o fardo. Vocês têm noção do que é um peso que recai sobre o pastor? O que vocês acham? Alguém chegar aqui carregando sozinho esse sofá com muita dificuldade, o que deve fazer? Vocês acham que só o seu pastor deve carregar isso? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, eu vejo um profeta de Deus que vai auxiliar esse ministério para que essa cidade seja alcançada para a glória do Senhor. Aleluia! Quem crê diz amém! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, nós vamos fazer o seguinte: discipuladores, você tem um trabalho específico hoje. Pode ser aqui, pode ser no celular, no seu grupo. Vocês vão montar equipes amanhã. E adultos, vão também. Junta, vai para um parque, vai para a obra, faz alguma coisa. Mas eu quero que junta grupos de 4 até 8 no máximo. Mas eu quero que amanhã toma um café da manhã juntos. Vai num lugar, toma junto. Ora, olha aqui para mim, vocês vão orar. Deixa Deus te usar. Aí vocês vão sair amanhã, ao redor da célula, ao redor daquele prédio. Aonde? Deus vai conduzir vocês. Vocês vão orar e Deus vai mostrar. Só que vocês vão pedir hoje: Deus me dá sonhos proféticos, Deus me dá palavras proféticas, me dá impressões do meu espírito, palavras, imagens, tudo aquilo que eu falei para vocês. E vocês vão sair amanhã. Escutem o que eu estou falando. Vocês viram tanta gente que profetizou hoje aqui? Tanta gente foi abençoada. Amanhã vocês vão iluminar essa cidade. São dias da Páscoa. Ele morreu para compartilhar o Espírito dele conosco. E o Espírito da Páscoa está movendo no meio da igreja. Você vai sair para anunciar as boas novas, que o Cordeiro morreu, trouxe salvação para o perdido. E você vai liberar uma palavra profética. Jovenzinhos, Deus vai usar vocês poderosamente para curar os enfermos. Pode chegar com ousadia. Eu estou sentindo a dor. Então hoje mesmo você vai ser curado. Eu sou enviado de Deus para trazer cura. E vai olhar com olhos como chamas de fogo. E vocês vão me ajudar a montar esses cultos. Nós vamos sair. E amanhã, quando chegar 4 horas da tarde, escuta o que eu estou falando. O que vai ter de testemunho aqui. Olha o que vai ter de testemunho. Então, não fique fora. Junto a turma. Vai. Deixa Deus te usar.
E aí você pode até convidar essas pessoas a vir amanhã, não paga não. Pode trazer. E coisas grandes vão acontecer. Pessoas serão tocadas. Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês. Coisas extraordinárias. Vocês vão ver o poder de Deus. Eu estou liberando sobre vocês essa fé. Estou ministrando aqui. Tem alguma coisa que vocês falam, pastor? Tem que liberar os irmãos agora. Coloca a mão assim, que eu vou orar abençoando vocês. Eu sei que você retoca aqui uma música e pegar fogo. Vou deixar o fogo para amanhã, amém? Coloca a mão assim. Vocês também, viu? Se vocês quiserem para algum lugar tocar lá, o violão, o povo juntar ao redor, vocês profetizarem, vocês vão ser usados, amém? Deixa Deus te usar, amém? Coloca assim: Pai, eu oro em nome de Jesus em favor dos meus irmãos. Coloca no coração deles uma ousadia, uma fé, uma disposição para anunciar no feriado desse. Hoje é sexta-feira, mas que amanhã no sábado eles possam anunciar as boas novas do Senhor, sendo profetas de Deus, falando do amor de Deus, anunciando boas novas, liberando palavras de conhecimento do que essas pessoas estão vivendo, liberando palavras proféticas daquilo que o Senhor tem preparado para elas, liberando cura para aqueles que estão enfermos, trazendo luz em meio às trevas, dissipando o caos. Eu oro, eu abençoo e declaro ousadia e intrepidez. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Aleluia. 5 minutinhos aí para os discipuladores reunirem e decidirem para onde vai cada grupo, ok? Não sei como é que vai fazer com o do Marcelo, que foi levar a mãe dele em casa, mas reúne aqui que eu ajudo os irmãos aqui. Reúne com o seu discipulador, grupo de no máximo 8 pessoas. Eu oriento que vão perto de células, porque depois a gente leva essas pessoas para células. Os adultos aqui, o Marcelo prioriza essa célula aqui também. Amanhã às 16 horas aqui, ok, irmãos? Às 4 horas da tarde. Defina o horário aqui, os grupos, e aonde vocês vão se reunir amanhã cedo, ok? E amanhã às 16 horas. Irmãos, amanhã eu vou orar por todo aquele que tem ansiedade, todo aquele que está passando a situação que está deixando você ansioso. Nós vamos orar aqui, cadeias serão quebradas, coisas poderosas vão acontecer aqui nesse lugar. Amanhã você pode convidar os irmãos a estarem aqui, tanto se vocês conhecerem, quanto os membros da célula. Vou orar por cura, hein?